Olá, mais uma vez o nosso podcast Brasil que dá certo, o grupo multissetorial de empreendedorismo de impacto social. Hoje o nosso grupo compreendido, lido como um dos grandes, se não talvez o maior, grupo empresarial, empreendedor e social. Estamos aí com mais de 2.100 empresários, 58 segmentos diferenciados e com grupos muito queridos, como por exemplo o Brasil que dá certo CEOs, com mais de 600 integrantes, o Brasil que dá certo mulher, que desde 2017, é pujante, cresce a passos largos e talvez o mais importante de todos, o Brasil que dá certo social. São mais de 80 projetos sociais que nós fazemos indicação, ajuda, apoio, de maneira, repito, direta. Além de tudo, toda ecossistema, toda nave mãe que é o Brasil que dá certo com suas áreas de comunicação, seja através da editora e em especial o livro Brasil que dá certo, que fiz com Augusto Cury e mais 70 empresários, que você pode ter acesso aqui nas nossas redes sociais. Programa sempre dedicado ao grupo, especialmente Brasil que dá certo, mas claro, rompendo fronteiras para o nosso Brasil todo através dos meios digitais, e aqui no nosso podcast não é diferente, trazendo sempre líderes. E hoje revejo um grande amigo e um líder, sem dúvida, no seu segmento, Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. Que bom te ver, amigo. Grande prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Muito bom. Olha, eu quero primeiro também te agradecer. Eu entendo e reconheço a sua agenda. Hoje, nosso maior bem é a gestão do tempo, né? O tempo é cada vez mais precioso. Obrigado mais uma vez por aceitar prontamente o nosso convite. Anderson, eu vou perguntar, inclusive, da sua atividade inicial como advogado, brilhante, inclusive, no seu escritório, a sua jornada muito exitosa, mas você está à frente aí de algo incrível, pujante, que tem a ver com a economia do país, tem ligação com todos os países do mundo e tem números impressionantes que muita gente não sabe. Então, eu vou começar de uma maneira bem didática, mas que eu tenho certeza que vai ser muito elucidativa, né? O que é o Porto de Santos? Excelente pergunta, Sandro. Obrigado pela oportunidade novamente. Falar sobre o Porto de Santos é falarmos sobre o Brasil. O Porto de Santos é um termômetro da economia nacional. Se ele exporta e importa mais produtos, isso quer dizer que a nossa economia interna está crescendo. Quando exporta, é porque o nosso agro também vem se despontando. Porto de Santos é uma empresa pública federal, vinculada ao governo federal. Eu sou nomeado pelo ministro de Portos, pelo gabinete da Presidência da República. É uma empresa cujo acionista principal é o governo federal, que tem 99,99% das ações. Sim. A Prefeitura de Santos tem 0,1%, em razão da localização geográfica. Sim. É uma empresa com alta governança, que atende todos os critérios de transparência, uma empresa superavitária, inclusive foi destacada em várias revistas financeiras do ano passado, com destaque pela Fundação Dom Cabral, como uma das empresas públicas mais sadias do ponto de vista financeiro do Brasil. Então, o Porto é responsável por 30% da corrente comercial brasileira. Sim. Emprega diretamente no cais 50 mil pessoas. 50 mil? Todos os dias trabalham 50 mil pessoas de forma direta. Uau! Se nós considerarmos a retroárea, os serviços vinculados à atividade portuária, por exemplo, despachantes, retroárea, atividades de armazenamento de produtos, pessoal que trabalha com transporte, caminhões, são 150 mil pessoas que trabalham todos os dias para escoar os produtos do Porto de Santos para o interior do Brasil e do interior do Brasil para o Porto de Santos. Agora tem uma dúvida. Quando você fala em escoar, me remete à questão logística. Foi por acaso, logisticamente falando, geograficamente falando, que o Porto está onde está, ou foi estratégico? Os portos no mundo, eles são escolhidos pelos navegadores. Então, Eles que há comandam. muitos anos atrás, há quase 500 anos atrás, Sim. ali em São Vicente, há 498 anos, Sim. que completa agora, esse mês. Cidade mais antiga do Brasil. A mais antiga, a primeira cidade do Brasil. Então, nós recebemos as primeiras caravelas dos navegadores, à época portugueses, espanhóis em especial, né? E eles encontraram um canal albergado. Então, é a carga que constitui
e forma um porto. Isso no mundo. Porto de Róterdam, os portos americanos, os portos da Espanha Sim. e o Porto de Santos. Sim. Então ele foi construído pela navegação. Depois vem o Estado e organiza. Então o Porto de Santos foi privado muitos anos pela família Guinle, Sim. que construiu os primeiros metros de cais, que organizou os primeiros metros da linha férrea, criou e construiu uma hidrelétrica própria. Porto de Santos é o único no mundo que tem autonomia para geração de energia elétrica. Tem uma hidrelétrica construída há 110 anos que abastece o Porto de Santos até hoje. Fazia a menor ideia disso, de primeiro no mundo. Aliás, o único primeiro. O único no mundo No que mundo. tem é autossustentável em geração de energia. Se você for a Santos, você observar a arquitetura da cidade, você vai se identificar com Portugal e Espanha, porque foram os primeiros navegadores que chegaram desses países, né, e ajudaram na distribuição e na construção da cidade. Depois vieram os bandeirantes, subiram para São Paulo, né, e o Porto de Santos foi desenvolvendo, principalmente porque logística é menor tempo e espaço entre ponto A e ponto B. Aham. Toda a carga que chega para o Brasil, quando ela é descarregada no cais do Porto de Santos, ela está a 70 quilômetros do principal centro consumidor, que é São Paulo. Sim. Por isso que muitos navios armadores preferem aguardar 5, 10, 15, até 20 dias Aham. com a sua carga no Porto de Santos, Faz muito sentido. ao invés de ir para outro porto do Brasil. Não está respondido, é muito estratégico em todos os É isso níveis, né? Agora, eu tenho outra curiosidade também, que é um assunto que já vem falado há muitos anos, quase que folclórico já, e de tamanha expressão, de tamanha importância, que é o tão falado túnel Guarujá-Santos, Santos-Guarujá. Que está efetivamente isso hoje, Pomini? Vai sair do papel, depois de 100 anos. É impressionante. Veja, o porto, ele movimenta quase 200 milhões de toneladas de carga. Esse é o número. São 20 mil caminhões todos os dias que chegam e saem do Porto de Santos. São 50 mil trabalhadores diretos, 150 indiretos. É muita gente. E ele exige uma chamada ligação seca entre as margens, Santos-Guarujá. Quem conhece bem já sofreu aguardando a balsa. Finais de semana, feriados, horas, ou preso na estrada, no tráfego pesado em razão da quantidade e do conflito entre os veículos leves e os caminhões. Sim. Então isso acontece muito. Nós precisamos conectar as margens. Primeiro projeto consta da história dos jornais locais, 100 anos. Depois de muito tempo, muita discussão, nós chegamos a 3 anos e estabelecemos como prioridade a retomada desse projeto. O projeto chegou a ser elaborado pela engenharia, pelo então governador à época, Geraldo Alckmin, Sim. hoje vice-presidente. Sim, sim. Nós aproveitamos esse projeto de 2012, fizemos uma boa parceria com o governo do estado atual. É uma obra cujo orçamento estimado será de 6 bilhões de reais, 50% Obra gigante. recurso do Porto de Santos, governo federal, 50% do governo estadual. Não sabia disso. O Porto de Santos tem uma incumbência importante no aporte. A mais importante. Primeira obra é construída na área do porto. Ela conecta as margens do porto. Aham. Ela não é uma obra de mobilidade urbana tão e Te simplesmente. confesso que imaginaria que sim. É uma obra de infraportuária, porque ela atende, desses 20 mil caminhões que eu me referi, hoje, Aham. 5 mil caminhões circulam 45 quilômetros para Orbitando. armazenar os produtos na margem do Guarujá, margem esquerda. Pelo túnel, 1 minuto e 30. A gente salta de 5 para 8 mil caminhões trafegando entre as margens, com carga. Porque o túnel tem 3 pistas ida, 3 pistas volta, um canteiro central Aham. para ciclistas e pedestres. Só não autoriza os produtos inflamáveis. Entendo. Todos os demais produtos, eles serão transportados através do túnel. Agora vai performar sobremaneira, né? Em relação a Muito. isso. Por isso que o Impacto Porto está muito. investindo. Aham. 50% do investimento, do pagamento do túnel, é dinheiro do caixa do Porto de Santos. Aham. 50% do governo do estado, numa boa parceria. O governo do estado vai, após a entrega do túnel, se responsabilizar pelos acessos, pela conexão ao túnel. Aham. Porque o túnel vai conectar na sequência, assim que ele for entregue, com o aeroporto do Guarujá, que passa a funcionar agora, a partir de junho já Uhum. deste ano. Primeiro aeroporto
do litoral, com viagens comerciais, inclusive, Já este ano. já esse ano. E vai conectar Santos com Guarujá. Guarujá é o município que disponibiliza a área para o crescimento do porto. Aqui um detalhe importante, Sandro. Embora o nome Porto de Santos, o porto tem conexão com 5 municípios. Ele se espalha e utiliza áreas de 5 cidades. Imagino. Praia Santos, Grande, São Vicente. Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Bertioga, né? E Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão e Bertioga. São Sim, essas 5 sim. cidades. Então veja a importância dessas conexões para auxiliar no tráfego de veículos leves, pessoas que residem nos locais, e principalmente para as cargas. Aham. Né? Esse é o nosso desafio. Movimentar 200 milhões de toneladas, 30% da corrente comercial brasileira, mas também auxiliar na vida de 2 milhões de habitantes que residem próximo ao Porto de Santos. Você fala em 2 milhões de habitantes e fala em 30% aí também. Mas é interessante a importância que o porto tem para o país e o nível de desconhecimento de fato do que o porto é para o país. O que significa o Porto de Santos para todo o país? O Porto de Santos é o principal equipamento de infraestrutura do Hemisfério Sul. É o maior equipamento de infraestrutura do Hemisfério Sul. O mais importante do Brasil, conectado com 200 países, 600 locais de destino. Sim. Então, é o que a gente tem de mais importante. É a principal janela de entrada e saída de mercadorias. Aham. O que faltou no passado foi comunicação, que é o que a gente tem Sim. procurado fazer. Sim. Daí a importância de canais como o seu, Haja vista esse aqui. podcast, É. para falarmos da relevância do Porto de Santos para o mercado, para o empreendedor que pretende investir, por exemplo, em renovar uma frota de caminhões. Sim. Ele precisa ter a tranquilidade de que essa frota vai chegar bem na principal janela, que é o Porto de Santos. Aquele que importa produtos. Ele precisa ter a consciência de que seu produto vai chegar o mais rápido possível com segurança. E tudo isso passando pelo Porto de Santos. Aham. Uma diferença do Porto de Santos, que é muito interessante, Sandro. Se você digitar aí portos no mundo, geralmente vem os portos chineses, que são aqueles portos gigantescos tomados por containers. O Porto de Santos, ele é um hub multipropósito. O que significa? Ele trabalha com todas as cargas. Suco de laranja, café, milho, celulose, containers. A nossa fotografia Tudo isso é embarcado. representa a riqueza do país. Por quê? Nós exportamos muito mais commodities, grãos, com destaque para soja, café, milho, suco de laranja, e importamos produtos industrializados. Quando eu disse no começo que o porto é um termômetro da economia, é verdade. Não é exagero. E te explico. A economia nos últimos 2 anos, ela cresceu acima da média. Nosso PIB cresceu acima da perspectiva. Nós reduzimos a taxa de desemprego. É a menor taxa do contexto histórico. Quando nós temos uma parcela maior de trabalhadores empregados, nós aumentamos a importação de produtos industrializados. O trabalhador entra no site da China, Aham. compra um produto que chega, via de regra, pelo Porto de Santos. Isso significa mais movimentos, Sim. porque ele está empregado. Sim. Se o nosso agro cresce em média 20, 25% ao ano, nós precisamos de mais cais, o que significa mais caminhões e mais navios saindo. E esse movimento, ele revela exatamente o termômetro da boa economia brasileira. Por isso que o Porto de Santos é tão relevante para o país. Não é por acaso que os países que estão em guerra, o primeiro local que eles atacam onde é? Os portos. Olha só. Primeira bomba, infelizmente, uma Aham. tristeza, Aham. mas geralmente eles direcionam para os portos, porque fechou o canal do Porto de Santos, É o berço. 3 dias depois a China passa a dificuldade de alimentar sua população. Veja a relevância Você não do faz porto nem para o ideia mundo. do- Para o mundo. É. 60% de tudo que sai do Porto de Santos, principalmente alimentos, vai para a China. 60%. 60%. Quando veio o tarifaço do Quais são os grandes presidente Trump, mercados? China, Estados Unidos? Ásia em especial. Estados Unidos não. representa 13% de tudo que sai pelo Porto de Imaginei Santos. que mais. Quando veio o tarifaço, nós conversamos muito com a imprensa em geral. E a pergunta era essa: não vai ter impacto. 13% não impacta o Porto de Santos. Faz todo sentido e também não sabia Claro. sobre essa informação. E veja, e desde o começo, nós defendíamos que esse tarifaço também não teria vida longa. Por quê?
que é alimento. Quando você tarifa suco de laranja, carne, Ainda mais o alimentos consumidor, básicos. É. ele pressiona o governo. É. Pressionou Comida. e o governo retirou rapidamente, isso fruto do nosso trabalho do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, retirou rapidamente dessa tarifa exagerada alimentos, Sim. que é o produto básico de qualquer nação, né? Você fala em 50 mil trabalhadores diretos. Se a gente imaginar por aí no Brasil, tem cidades que não têm esse número Isso de mesmo. trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, não dá para pensar numa operação como essa, tão robusta, sem falar de inovação, sem falar de tecnologia. Como é que você trabalha esses dois cenários? Quer dizer, você tem um batalhão de gente, né, trabalhando ali, são colaboradores, são trabalhadores diretos, mas você tem que aplicar e ir muito na questão tecnológica. Como é que você vê a tecnologia e a inovação nisso tudo? Bom, o porto, ele funciona como no privado, né? Vinculado à autoridade portuária, à empresa pública, são 1.100 funcionários. Todos os demais são contratados pelos operadores que são privados. A mesma tecnologia que é utilizada para o porto de Dubai, pela empresa DP World, é a que é utilizada no Porto de Santos, Sim. pela empresa DP World de Santos. Aham. Então, o que tem de mais moderno em termos de tecnologia portuária no mundo, tem em Santos. Por isso o destaque. Perfeito. O que falta para nós é zeladoria. Quando nós reprojetamos o Porto de Santos há 3 anos atrás, nós previmos um investimento de 12,5 bilhões de reais. É o maior investimento da história em infraestrutura, com destaque para Túnel Santos-Guarujá, 50% é subsidiado pelo Porto de Santos, os acessos, as perimetrais, justamente para que receba os caminhões, o incentivo às linhas férreas, ao modal hidroviário e o aprofundamento do canal. Explico. Os grandes navios, hoje, eles têm capacidade para transportar até 20 mil containers, o que equivale a 10 mil caminhões enfileirados. Um único navio. 10 mil caminhões enfileirados. Só que ele exige profundidade, o que nós chamamos de calado. Então, hoje, a nossa profundidade do nosso canal é de 15 metros. Eu preciso aprofundar 26 quilômetros de canal para 17. Já contratei. A final de 2027, nós teremos esse canal aprofundado, o que permitirá a entrada a qualquer tempo desses grandes navios cargueiros, que hoje depende de maré alta, né, e de carga 70%, 80%. Porque os Depende navios, até da natureza. Da natureza. Os navios, ao longo dos anos, eles foram ficando maior. E quanto maior a quantidade de carga que é carregada por um navio, menor o custo. Aham. Entre o ponto A e o ponto B que eu me referi no início. Entendi. Então tem muita coisa envolvida que exige tecnologia. Por isso que nós temos um investimento previsto em tecnologia, com a instalação de antenas, câmeras de última geração, drones para auxiliar na navegação dos navios, um investimento de 400 milhões de reais, previsto dentro desses 12,5 bilhões de reais. Uhum. Uma coisa que é inerente, que é muito importante falando em toda essa operação, é a complexidade, né? O nível de complexidade, ele é muito grande, até para quem não conhece praticamente nada sobre esse interior do que é o Porto de Santos, mas a complexidade é muito grande. Eu conheço um pouco da sua brilhante trajetória, além de sermos amigos, mas principalmente a sua trajetória, seja em outras áreas, indo à frente do Porto. Basta dizer a sua competência, você foi reeleito para esse novo pleito, mas como você encontrou o Porto e como ele está agora? Você consegue ter essa radiografia? Consigo sim. Nós somos nomeados, né, em cargo comissionado, embora com previsão de mandato para 2 mais 2 anos. Né? Eu estou no segundo mandato, eu tenho 3 anos de casa. Qual a situação, a fotografia que nós encontramos no Porto de Santos? O governo que passou, ele pretendia privatizar o porto, o que, na minha modesta opinião, é um equívoco gigantesco. Ele é tão estratégico para o país que ele não pode ficar na mão do privado. Ele guarda a relação com a segurança nacional, principalmente a alimentar. Então, eu não posso deixar que um equipamento tão importante para o Brasil, ele fique na mão dos privados. Isso é uma configuração, inclusive, que não existe em nenhum lugar do mundo. Todos os portos são
públicos, via de regra. Uhum. Então, nós pegamos um porto que a gestão anterior havia demitido 400 pessoas num plano de demissão voluntária, né? Eles se fecharam, cortaram o acesso dos sindicalistas, porque a ideia era privatizar o porto, vender, né, para um fundo, né, para o mercado privado, sob o argumento de que o porto precisa ter mais eficiência, mais agilidade, né? Tem o combate à corrupção também. Isso no passado recente. Isso num passado recente, 3, 4 anos atrás. Nós pegamos com essa configuração. Não existia um plano de investimento. Sim. Muito bem. Assim que nós assumimos, nós retomamos os principais projetos para que o porto fosse projetado pensando 20 anos à frente. Aplicando governança. Se o porto cresce em média 7 a 8% todos os anos, Esse é o número? esse é o número. Que porto eu preciso pensando 20 anos à frente se hoje eu movimento 200 milhões de toneladas? Sim. Um porto com melhor acesso, um canal aprofundado, com um túnel conectando as margens, com tecnologia, com a construção de viadutos para atenuar o gargalo entre os caminhões e os veículos leves dos milhares de moradores que circulam na região. Eu preciso de um porto com eficiência e integrado com as cidades. Se você for para os portos da Europa, por exemplo, aqui mesmo, na América do Sul, na Argentina, nós temos o Porto Madeiro. Ele está integrado com a cidade. O nosso, nós inauguramos há 12 meses a primeira área para a contemplação turística do Porto de Santos, depois de 134 anos de história, que é o Parque Valongo, que já recebeu mais de 1 milhão de visitas. Vai ter restaurante, lanchonete, e a pessoa poderá apreciar um bom vinho visualizando o navio passando, o navio de passageiros. Isso é a integração do porto com a cidade. Porque além da movimentação de cargas, o porto tem uma responsabilidade social muito grande. Ontem, por coincidência, nós formamos 150 profissionais que foram selecionados das regiões mais pobres do setor portuário. Nós capacitamos esses profissionais para que atendam nos navios de cruzeiros. 5 deles, inclusive, não puderam participar da formatura porque já estavam nos navios. Mandaram a fotografia do navio da Disney, dos navios da Costa, da MSC, do mundo afora. Então, até com isso, responsabilidade social do porto e a importância para a economia é muito grande. Por isso a gente não pode errar. E agora, em especial, Sandro, com esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, isso vai potencializar a importação e a exportação. E o porto precisa estar preparado. E estará. Olha, você está à frente, Pomini, me permita, de uma operação que movimenta 200 milhões de toneladas, 50 mil pessoas trabalhando diretamente, termômetro mundial, e não é exagero nisso, haja vista vocês responderem, o porto responder pela alimentação, segurança alimentar de 60%, pelo menos aí do mundo afora. E isso regido por um time, nota-se, provavelmente pela sua formação, esse nível de governança, né? Esse sentido de pertencimento, né? Eu vejo sempre você preocupado com isso, quer dizer, o sentido de pertencimento de todos que o acompanham. E, para mim, particularmente, me motiva a fazer a pergunta, e é sempre a pergunta do programa. O que é o Brasil que dá certo para você? Bom, primeiro, o Brasil que dá certo é aquele que acredita no bom futuro, sem perder de vista que vai enfrentar dificuldades. Não existe conquista sem sofrimento, sem sacrifício. E esse espírito que a gente entrega diariamente junto ao Porto de Santos. Esse é o nosso diálogo junto aos 1.100 funcionários. Sim. A responsabilidade é tão grande que não permite que as pessoas não tenham fé no futuro, que não possa acreditar no Brasil. Os números falam por si. O Brasil vai bem. Nós precisamos corrigir a nossa política, nos afastarmos desses debates ideológicos, Sim. superar essa questão. O Brasil não é o país do futuro, é o país do presente. Ele já deu certo. Que dá certo. Né? Já deu certo. O que falta é organização, empenho, engajamento. No setor público, por exemplo, eu tenho defendido com frequência gestão pública 4.0. Qual é? Gestão com eficiência, com governança, com transparência, que possa driblar a nossa burocracia, a nossa morosidade. Esse é o nosso discurso diuturno no Porto de Santos. Nós precisamos provar para o mercado que uma empresa pública
pode e deve ter a mesma ou melhor eficiência que tem o mercado privado. A prova disso são os números, é o histórico, é o futuro, porque você, nesse nosso encontro, você deixa efetivamente premiado que o futuro é um futuro brilhante, aí, sem nenhum exagero, para o Porto, entretanto, para todos, e não só o seu entorno, mas para o Brasil como um todo. Uma empreitada não muito simples, mas que também, digo tranquilamente, está em boas mãos, porque você, além de fazer essa gestão empresarial, com governança, ter esse sentido empresarial, você transita muito bem, com muita habilidade, para o setor público em geral. Aliás, você reconhecidamente é tido como uma pessoa muito hábil em lidar com o setor público. Apesar de você estar ligado ao governo federal, você transita desde o governo local, estadual e assim por diante. O que é, na minha opinião, muito importante para você deixar fluir, inclusive, os próprios projetos. Você falou aí do nosso querido Geraldo, um projeto de 2002, se não me faz a... 2012. 2012, nós estamos falando de 13 anos, Isso né, mesmo. mais ou menos, e saindo do papel. Isso, como eu te falei há tempos atrás, recentes inclusive, era quase que folclore. As pessoas não acreditavam mais nisso. E agora, só essa ação especificamente vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Incrível. Quero te parabenizar muito e deixar suas considerações finais para o nosso encontro. Eu que agradeço, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês e você falou muito bem, né? O brasileiro é muito habilidoso e o Túnel de Santos é simbólico nesse sentido, porque ele representa a união do governo federal, presidente Lula, né, com o governo estadual, Tarcísio, ambos de ideologia partidária absolutamente Antagônicos, diferentes. né? Mas o Porto de Santos conseguiu articular uma boa parceria Um feito. dois antagônicos para que o Brasil tirasse do papel uma obra que é extremamente importante para a infraestrutura e a mobilidade urbana. É a maior obra do governo federal e do governo estadual. A obra mais importante do país no maior equipamento de infraestrutura do Brasil, que é o Porto de Santos. Quando a gente consegue unir os divergentes, o Brasil se destaca e vai muito bem. Esse é o Brasil que dá certo. Definição melhor não existe. Mais uma vez, Obrigado obrigado, pela viu, meu amigo? oportunidade. Obrigado. Continue sempre à frente com essa excelência no que você faz. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Falamos aqui com Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos, do nosso BQDC, nosso podcast Brasil que dá certo, sempre dedicado aos grandes líderes multissetoriais, empreendedores e de impacto social. A gente se vê no próximo Brasil que dá certo.